Olá, pessoal! Hoje nós vamos dar continuidade ao vídeo da semana passada, em que começamos a falar sobre a laicidade do Estado. Você se lembra que na semana passada começamos a falar sobre questões históricas e legais, principalmente no Brasil. E hoje a gente vai pensar em algumas implicações práticas e alguns desafios que têm se apresentado para um Estado laico na prática, aqui no Brasil. Se esse assunto te interessa, então fica comigo até o final, que nós vamos pensar um pouco mais sobre isso no episódio de hoje. E você, já se tornou membro aqui do canal? Se ainda não, você está perdendo tempo. Nós temos planos a partir de R$ 7,99. E esses planos dão direito a você a conteúdos exclusivos. Por exemplo, no plano Café Completo, você tem acesso às aulas do nosso curso livre de teologia. Um material muito rico, com professores qualificados, pagando bem pouquinho, e você ainda ajuda no trabalho desse canal. Clique ali em Seja Membro, escolha o seu plano e participe conosco. Dando continuidade ao que nós falamos na semana passada sobre laicidade do Estado, eu também gostaria de citar que as constituições federais, desde 1934, passaram a prever a legitimidade do ensino religioso na rede pública de ensino. E no caso da Constituição vigente de 1988, voltado ao ensino fundamental. A Constituição diz que o ensino religioso é uma matéria de matrícula optativa, porém uma disciplina obrigatória do ensino fundamental. O Estado deveria ensinar religião, sim, deveria ensinar as diversas confissões religiosas, as diversas histórias religiosas, como é, por exemplo, previsto na BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular, tendo como ciência de referência a ciência da religião, que estuda, por exemplo, os símbolos religiosos, os ritos religiosos, as crenças e filosofias de vida, como na França, por exemplo, se estuda a história das religiões. Todo esse conteúdo é um conteúdo bastante rico. Porém, o estudo confessional deve estar, no máximo, ligado e restrito às instituições de ensino confessional, né? Elas têm todo o direito de fazê-lo, e se o pai se incomodar, basta matriculá-lo numa outra escola. Mas o espaço público, será que deveria ensinar uma confessionalidade? Ou deveria ensinar de maneira laica o estudo das religiões de um modo mais amplo? E nós devemos pensar em algumas questões também importantes quando pensamos sobre laicidade do Estado. Primeiro ponto, um Estado laico deveria ter nas repartições públicas bíblias, crucifixos ou qualquer outro símbolo religioso? Uma outra pergunta é de se imaginar que um Estado laico cite Deus no preâmbulo da Constituição Federal, que esteja a inscrição Deus seja louvado nas cédulas de dinheiro do país, né? Deveria ter ensino religioso nas instituições públicas? Se nós estivéssemos na França, a resposta para todas essas questões seria não, porque a França adota um modelo de laicidade ainda mais radical do que o modelo brasileiro. Um exemplo recente, uma atleta de religião islâmica foi proibida de desfilar na abertura da Olimpíada com o véu islâmico. E no Estado laico francês, em nenhum lugar, nenhuma repartição pública tem qualquer tipo de símbolo, de citação ou de referência ao que é religioso. No Brasil, se entende que, por exemplo,
Deus na Constituição ou nas cédulas de dinheiro não está apontando para uma confissão religiosa específica. Até porque todas as pessoas que creem têm na sua doutrina, na sua crença, uma determinada leitura sobre Deus, né? Quem é cristão, quando vê a palavra Deus, logo imagina um Deus cristão. Mas pessoas de outras religiões também, quando vê a palavra Deus, tem uma outra imagem, uma outra figura do divino na sua imaginação. Agora, tem pessoas no Brasil que não têm nenhuma confissão religiosa, que não acreditam em nenhuma manifestação religiosa. E aí nós deveríamos pensar, não estou afirmando nem negando, mas levantando a possibilidade da gente pensar se essas citações deveriam estar nos ambientes públicos, deveriam estar naquilo que é comum a toda a população brasileira ou não, ok? A República, ela tem como princípio elementar e básico o conceito de cidadania. E o conceito de cidadania vê todos os cidadãos e cidadãs não como súditos, não como adeptos, não como seguidores de uma crença, mas como cidadãos, como pessoas que têm o dever, o compromisso de zelar pelo bem público, de pagar os seus impostos e também têm direitos a serem exercidos diante do país. Um desses direitos é ter a liberdade religiosa, né? De nos seus templos, de na sua casa, no seu interior, ter uma crença específica, seja ela qual for, ou de não ter crença nenhuma a ser praticada. Num Estado que tem como valor básico a cidadania, não há espaço para fundamentalismos. Fundamentalismos que quer fazer da sua leitura de vida, da sua leitura da religião, uma questão legal a ser imposta por toda uma nação e a ser imposta para todos os cidadãos que fazem parte daquela nação. Porque num Estado que se baseia na cidadania, o objetivo principal é a convivência pacífica de todas as crenças e não crenças. É uma relação respeitosa, harmônica, em que as pessoas têm todo o direito de exercer a sua religião, de conversar sobre religião, mas nunca de impor a sua religião às outras pessoas, ainda que alguém queira, em algum momento da vida, mudar de religião, como é garantido, por exemplo, na Declaração Universal dos Direitos Humanos. O conceito de cidadania de um Estado laico, que é um dos primeiros princípios da Constituição Federal de 1988, prevê que todos são iguais perante a lei, que não há privilégios para um determinado grupo e nem tampouco a isenção dos compromissos legais para quem quer que seja. Qualquer cidadão, por exemplo, pode se candidatar a qualquer cargo público e, eventualmente, pode ser eleito e exercer o mandato para o qual foi escolhido. E nesse ponto, sim, nós estamos num Estado laico, porque um pai de santo, um católico, um padre, um pastor, uma missionária, um sheik islâmico, um rabino, de acordo com a lei federal, podem se candidatar livremente ao cargo que for. E aí, claro, cada realidade religiosa é uma realidade. No caso do catolicismo, um padre não pode se candidatar a não ser que renuncie à batina antes de fazer isso. Em outras religiões, isso não é uma questão, mas legalmente não há nenhum impedimento para que um religioso se candidate a um cargo público qualquer. Agora, a laicidade do Estado não prevê que uma religião tenha que ter uma representatividade no Congresso, ou seja lá onde for. E toda vez que se estabelece um discurso do nós contra eles,
de que esses são os candidatos que fazem a vontade de Deus e aqueles são os candidatos do demônio que querem destruir a família, que querem destruir a liberdade religiosa, que querem fechar igrejas, aí nós temos um grande desafio para o Estado laico. E não só para o Estado laico, mas nós temos um crime sendo cometido. Nós temos um desafio para o bom senso e um desafio para a cidadania e para o Estado democrático de direito. E, na verdade, isso é abuso de poder religioso. Todas as vezes que algum segmento da política é demonizado, todas as vezes que outro segmento da política é santificado, isso é abuso do poder religioso. Isso sim. E todas as vezes que há uma discussão de que aquela determinada religião deve impor a sua vontade, deve fazer as leis do país, seja baseado na Bíblia, seja baseado na sua doutrina, seja baseado na sua compreensão de vida, isso é uma violação ao Estado laico e ao Estado democrático de direito. A laicidade prevê a liberdade completa e absoluta dos espaços de culto, das liturgias de culto e das doutrinas. Ter representante nas esferas de poder é um processo democrático. Cabe à pessoa se candidatar ou não, cabe ao eleitor votar nela ou não. Agora, será que um militar, por exemplo, deveria ocupar um cargo que é civil? Será que um religioso deveria ocupar um cargo que é laico? Bom, no mínimo, um militar deve abrir mão da sua função militar, da sua patente militar, para poder se candidatar como qualquer outro civil. E certamente um pastor, um padre, um líder religioso, enquanto cidadão e cidadã, tem o direito de se candidatar, mas também deveria abrir mão das suas funções religiosas, dos seus cargos religiosos e se candidatar como um leigo como outro qualquer. E se candidatar como um cidadão, como uma cidadã, como outra qualquer. Evangélicos sempre estiveram na política brasileira desde 1934. E não é por isso necessariamente que é um problema. O problema é quando grupos fundamentalistas querem fazer do espaço público e da religião um projeto de poder ligado àquele grupo, àquela instituição religiosa e a interesses muito particularizados. A chamada teologia do domínio nos ajuda muito a compreender um projeto político e religioso que está em curso, ligados a grupos fundamentalistas que estão atuantes no Brasil. Se você ainda não viu o meu vídeo explicando sobre o que é a teologia do domínio, eu vou deixar aqui o card para você clicar e assistir o vídeo na íntegra. Aproveite também para assistir na íntegra o vídeo que eu vou deixar na tela final, que vai te fazer entender muito bem esse processo. Nós percebemos que o Estado laico e a democracia estão sendo desafiados não quando uma pessoa de uma crença qualquer que seja se candidata ou é eleito a um cargo público, mas quando, por exemplo, nós temos fundamentalismos sendo manifesto em pleitos religiosos, quando as pautas morais e de costumes são aquilo que vão dar a tônica de uma campanha política, por exemplo. De um lado, os grupos de direita que querem fazer uso instrumental da religião, e de outro lado, pessoas ligadas à esquerda que querem escrever carta de compromisso aos evangélicos em pautas de moral e de costume. Tanto uma coisa quanto outra são desafios e abusos do Estado laico, porque ninguém deveria pautar as discussões políticas em pautas morais, doutrinárias e de costumes.
e se escreve uma carta de compromisso para uma religião em específico, e as outras religiões? Onde elas entram nesse processo democrático que diz respeito a todos e todas, não apenas a um segmento específico do país, do estado, do município? Pastores que atuam como cabos eleitorais, pastores que atuam como articuladores de campanha, e púlpito que são usados como palanques políticos. Isso não só é um abuso do espaço religioso, da liberdade religiosa, como também revela uma coisa muito interessante e irrefutável, que os pastores que agem desta maneira, eles têm sim um partido político, eles têm sim uma predileção política e eles não são mais apenas religiosos. Eles são pessoas com interesses políticos partidários muito claros, muito claros. E por isso eles demonizam um lado, porque eles são representantes políticos e partidários de um outro lado específico. E por isso querem taxar o outro como um inimigo a ser combatido. Quando a igreja se transforma num curral eleitoral, quando se estabelece um abuso do poder religioso para impor, direto ou indiretamente, às pessoas em quem elas devem votar, quando se faz uso do chamado voto de cajado, a igreja está se desviando da sua função legal, porque não é para isso que a laicidade existe e a liberdade religiosa tampouco, e ela também está se afastando das suas funções eclesiais, porque o papel da igreja não é ter um partido político, o papel da igreja não é ter um lado político, o papel da igreja é ser um espaço de acolhimento para todos e todas que lá chegarem. Não é um espaço para destilar discursos de ódio contra os esquerdistas, contra a comunidade A, B ou C, seja ela qual for. Não é um espaço para espalhar intolerância religiosa, mas a igreja, se cumprir o seu papel bíblico e teológico, ela deve ser um espaço de acolhimento para todas as pessoas que ali passarem. E ela deve ser um papel de promoção do bem comum, um papel de contribuir para uma sociedade mais justa, mais humanizada e mais respeitosa nas suas relações pessoais. Uma igreja que está vinculada com aquilo que Jesus ensinou, procura exercer essas funções e não eleger um partido como seu, seja esse de direita e seja de esquerda também, porque o papel da igreja e da religião não é ter um lado político, político no sentido partidário, mas atuar para o bem comum da sociedade. As leis de um país não podem ser baseadas na Bíblia, principalmente numa leitura fundamentalista dela. Não podem ser baseadas em doutrinas, em costumes religiosos, porque isso é um papel da igreja ter as suas doutrinas, sua leitura, suas pautas, mas um Estado deve se pautar naquilo que é do interesse de toda a sociedade e de uma sociedade que é plural, que não é feita de uma única confissão, nem por um único grupo de pessoas, mas leis que beneficiem a toda uma população, principalmente as populações mais vulneráveis, independente da sua religião ou não. Pessoas em períodos eleitorais que perguntam qual o projeto desse candidato para o povo evangélico. Como assim para o povo evangélico? Nem para o povo católico, nem para o povo de matriz africana. Os projetos de um político devem ser na saúde, na educação, na segurança pública, na educação pública, por exemplo, na manutenção da cidade, no meio ambiente, naquelas questões que são típicas do Estado, da federação, seja para o cargo que for,
mas que tenha interesses para o bem comum. Outros abusos que a gente tem visto recentemente, comentaristas e políticos buscando aproximação com o chamado voto evangélico. Como assim com o voto evangélico? O voto é um processo de um Estado democrático. Não está se escolhendo um bispo, um pastor presidente ou um cargo eclesiástico, seja ele qual for. O que está se buscando, o que deveria estar se buscando, são pessoas comprometidas com a manutenção de um Estado democrático e também com leis e ações que beneficiem a toda uma sociedade. E nós chegamos ao ponto de ver pastores e líderes religiosos sendo convidados para analisar os resultados eleitorais, para analisar o desempenho da direita num pleito eleitoral. E isso está completamente fora de questão. Primeiro, porque pastor não é cientista político. Quem deve analisar os resultados de uma eleição são cientistas políticos, são jornalistas que estudam e se debruçam sobre o assunto. Líderes religiosos devem falar de religião, de doutrina, de igreja, não do resultado político. E quando um líder religioso é chamado para analisar o desempenho da direita, significa que esse pastor ele tem um lado, que ele tem um partido e que ele, como eu disse lá atrás, ele não é só um líder religioso, mas ele é um líder religioso e também político. E todas as vezes que há um processo de empoderamento de uma religião, seja ela qual for, principalmente nos seus setores mais radicais e mais fundamentalistas, isso se acentua um processo de radicalização da sociedade brasileira. Isso acentua um processo de polarização que não traz consequências saudáveis para ninguém, a não ser para as grandes lideranças desses setores fundamentalistas, que nem para o povo ligado a esse setor traz benefícios, né? Então, sim, todas as vezes que um espaço religioso de matriz africana é invadido, todas as vezes que leis querem ser aprovadas num Congresso baseados em pautas morais e em doutrinas religiosas, todas as vezes que lideranças religiosas querem fazer uma análise política ou estabelecer a sua vontade para que os fiéis do seu rebanho votem naqueles candidatos e outros grupos são demonizados, nós temos um sério risco para o Estado democrático de direito, para o Estado laico e para, mais do que isso tudo, para uma vida numa sociedade mais justa, mais igualitária e mais fraterna. A humanização requer o respeito às pessoas, às suas religiões, às suas crenças pessoais e aos limites que cada pessoa tem em respeitar o espaço da outra pessoa. Jesus nunca estabeleceu, nunca determinou que o seu ensinamento, por mais humanizador, por mais que fizesse as pessoas serem melhores, fosse estabelecido de maneira autoritária e imposta goela abaixo das pessoas. Jesus propôs, alguns seguiram, outros não seguiram, e os que não seguiram não foram demonizados por ele, não foram demonizados pelos seus seguidores. Os problemas maiores que Jesus teve foram com os religiosos fundamentalistas do seu tempo e do seu contexto. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, inscreva-se no canal e compartilhe esse conteúdo. Em breve nos veremos em mais um Café com Teologia. Te vejo por aqui.